Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de agosto de 2017, é uma quarta-feira, e o nosso verbete é de número 4.212. Ele tem 8 páginas, 48 logias e 17 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o autoposicionamento seriexológico, da especialidade seriexologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa, já veterana, professora Luciana Lavor, que é graduada em Economia, pós-graduada em Administração de Marketing, brasileira, natural de Goiânia, Goiás, voluntária da Conscienciologia desde março de 2001, docente de Conscienciologia desde junho de 2004, tenepsista desde setembro de 2004 também. Agora, aqui na definologia, o autoposicionamento seriexológico é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, assumir teática, íntima e publicamente, o próprio comprometimento e ou representatividade multiexistencial com determinado grupo, contexto, país ou movimento social do passado. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da recomposição seriexológica. O holopensene pessoal da quitação das dívidas multisseculares. O holopensene pessoal da superação dos trafares. A autoridade moral grafopensênica. Aqui na fatologia, a pusilanimidade seriexológica. A assunção de autorresponsabilidade seriexológica, o ativismo seriexológico sadio, o reconhecimento de padrões de manifestação retrobiográficos, o ato de desensinar hoje o ensinado errado no passado, o ato de pagar a conta 2 vezes, se for necessário, sem regatear. O exercício da cosmoética perante a grupalidade, a reversão do estigma multiexistencial, a interligação dos trafares e trafores com fatos e grupos do passado. O ponteiro da bússola consciencial norteando o autoposicionamento, a inteligência evolutiva para assumir a responsabilidade perante o público-alvo assistencial. Agora, aqui na parafatologia, os gatilhos retrocognitivos, o fluxo pesquisístico seriexológico, a autoconscientização seriexológica, ampliando o nível de cosmoética pessoal. A primeira noite de gala mnemônica, enquanto potencializadora do autoposicionamento seriexológico, a ascendência moral e evolutiva perante as consciências extrafísicas, a personalidade consecutiva, a preparação para a pré-intermissiologia, a vivência lúcida da holocarmalidade. E aqui no detalhismo, na divisão detalhismo, a gente chama a atenção que tem 27 sessões, configurando aí o máximo para a divisão. E aqui na divisão argumentologia, a gente chama atenção para algumas listagens. Tem uma primeira aqui, que é repercussões. São 20 áreas de repercussões percebidas em decorrência do autoposicionamento seriexológico, relatadas aí pelos participantes, da primeira noite de gala mnemônica. Depois tem uma outra aí com as imaturidades intraconscienciais. São 10 listadas aí. Depois a gente tem também uma outra listagem bem rica, com 56 itens. São várias temáticas dispostas aí, são em 8 grupos, com 7 respectivos exemplos. E, finalmente, aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos os seguintes itens: acerto grupo kármico, autoconscientização seriexológica, autoidentificação seriexológica, autopesquisa holocármica, inseparabilidade grupo kármica.
E aqui na frase enfática, o autoposicionamento serexológico é condição prioritária ao intermissivista, visando recomposições grupo-kármicas e potencializando a atuação assistencial ao longo da série existencial. E aqui na questionologia, você já identificou o tema do autoposicionamento serexológico duradouro? Quais esforços evolutivos tem realizado na consecução dessa empreitada? Na bibliografia específica, nós temos 3 fontes. Agora, a gente tem aqui a mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Marilene Raganini, Elizabeth Correia e Zilá Padilha. Pesquisa, história, evocações, retrosenha, retrocognição, autolocalização, autoidentificação, autorresponsabilidade, autorretratação, holomemória, holobiografia, interrelações, grupo karma, automimeses, inseparabilidade, reconciliação, reperspectivação, seriexologia, autocogniciologia, autodiscernimentologia. Muito bem, professora Luciana, tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos dar início então, e a gente queria ouvir você aí, suas motivações. A gente sabe aí do seu grande envolvimento com o tema, né? A própria Noite de Gala, isso, livro. Isso. Mas vamos lá, vamos ouvir aí suas motivações mais específicas aí, os bastidores desse verbete, o que você pode aí contar pra gente? Tá certo. Então, na verdade, o tema surgiu com a Noite de Gala, né? Fazendo as pesquisas com os participantes, né? De qual seria a personalidade, o título, né? A representação que eles iriam representar, né? Que eles estariam ali representando na Noite de Gala. Eu consegui observar, assim, a gente foi observando que muita gente não tinha pensado nisso, né? Para quem não conhece, né, como foi a Noite de Gala, um evento retrocognitivo que nós proporcionamos, a pessoa, para participar, ela teria que se posicionar, né, com relação ao passado. Então, qual época, qual grupo, qual país, que título que ela poderia estar representando, qual grupo evolutivo que ela estava representando naquele momento. Então, a chegada das pessoas no evento, né, no salão, seria anunciada por arautos. Então, tinha toda uma representação tentando formar um ambiente para rememoração de outras vidas. Então, como a pessoa ela tinha que fazer esse exercício, na hora que a gente perguntava, né, tínhamos uma equipe fazendo essas entrevistas, né, para que todos se posicionassem, que a gente pudesse ter material até para o arauto poder apresentar a pessoa. Então, era muito interessante que muita gente, embora a gente esteja aqui envolvido no paradigma consciencial, né, levando como um dos pilares a multiexistencialidade, né, um dos pilares da ciência, muita gente se viu em choque ali. Não, mas espera aí, eu não sei. Que época, enfim, às vezes a época era mais fácil, às vezes o país era mais fácil, mas assim, dentro dessa época e desse país, que grupo você está representando, né? Porque em todas as épocas você tem inúmeros grupos que fazem parte daqueles zeitgeist. Então, isso foi muito, muito rico observar. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar, eu falei, poxa, o quanto a gente entende o passado, a gente considera, tem às vezes até as retrocognições que confirmam a existência, né, dessa outra vida, mas o quanto a gente nessa vida pensa e age conscientemente que nós somos fruto dessas vidas passadas. E aí começou a surgir a ideia do verbete, né, de autoposicionamento serexológico. Até um dos capítulos do livro é sobre o tema, né, mostrando as reações que as pessoas tiveram, também os feedbacks que nós recebemos com relação a esse movimento, né,
positivos ou não. Então, assim, esse laboratório de autoposicionamento, ele foi muito rico. E, a partir de então, a gente vem amadurecendo o tema, né, e trabalhando com essas possibilidades aí de ampliar, inclusive para mim, né? Porque, na medida com que a gente vai aprofundando na pesquisa, a gente vai pondo em xeque as nossas próprias posturas, né? Então, foi muito rico esse processo de 2015 para cá, então tem 2 anos, né, que eu estou envolvida nessa pesquisa e que ela ainda está no início, né? Eu acho que é um processo que ainda tem bastante para caminhar. Sem dúvida, é um laboratório incrível, né? Sim, sim, sem dúvida. Muitas histórias, Sim. muita... Nossa, são fios e fios de inúmeras meadas, né? E é interessante dentro disso, assim, até na mini tertúlia do dia seguinte, né, com o professor Valdo, ele comentou que o fruto da noite de gala ainda estava muito longe, ainda estava por vir, né? Que as pessoas realmente elas ainda iam aprofundar e amadurecer naquela vivência. E a gente percebe, assim, depois da noite de gala, alguns casos que a gente esteve mais próximo, que a gente viu, o quanto a pessoa caminhou, né? Nem todos, cada um tem o seu ritmo, o seu time, e mesmo assim a gente também não tem a visão do todo. Mas a gente percebe que para algumas pessoas foi muito significativo aquele momento, reperspectivou em termos de atitudes, de reencontros com grupos também, sabe? Então, assim, é um processo bem interessante na hora que você artificialmente constrói, né, um laboratório ali, e a partir dali, daquele holopensene que está sendo formado, quanto aquilo impacta a pessoa, né, e reverbera nas ações, né, os gatilhos retrocognitivos que o laboratório proporciona e o quanto a pessoa consegue caminhar a partir dali em coisas que às vezes não tinham sido levantadas, né? Então é bem interessante. Você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que particularmente para mim foi muito significativo e para as pessoas que eu percebi no entorno, né? Essa coisa dos gatilhos retrocognitivos, pegando pessoas no entorno. Por exemplo, relacionados à minha pessoa, eu pude perceber que o traje que eu estava provocou retrocognições em outras pessoas, não necessariamente da época ou da personalidade que eu, enfim, do tema específico, mas pelo menos 2 pessoas relataram que eu tive uma cena, eu tive um gatilho e eu percebi de tal época com você e não era aquilo que eu estava representando, mas a pessoa acessou. Então é um negócio muito interessante, né? Os amparadores aproveitam também e ajuda todo mundo, né? Aquilo vai crescendo, né? Sim, e eu acho que é interessante também a gente pensar no nosso descondicionamento, né? Como dentro do nosso dia a dia, no cotidiano, eu estou condicionada a ver a Dulce, né? Então eu já conheço a Dulce de tal lugar, de tal experiência, de tal vivência, e isso é muito condicionante, porque é uma realidade muito palpável, né? Muito vivenciada. Então, a partir do momento que a gente tira esse condicionamento e entra num ambiente onde todos estão diferentes daquilo que eles são hoje, que eles representam hoje, facilita com que a gente acesse não só o momento que você está ali intencionalmente apresentando, mas facilita eu ver a Dulce além da Dulce de hoje. Né? Então, isso abre essa perspectiva de, apesar de você estar representando uma época, eu te vendo, posso acessar outras, porque eu não estou mais vendo só a Dulce de hoje. Eu me abri para ver a Dulce no passado. Né? Então, é uma experiência muito rica. Quer perguntar? Parabéns pelo verbete. Obrigada. E obrigada ao mesmo tempo. Você falou muito de rico. Esse verbete está muito rico e vai nos ajudar muito. Obrigada, Matrix. A minha pergunta, Luciana, é na primeira página, na fatologia, no final e no início do final da primeira linha. A assunção da autorresponsabilidade serexológica.
Na fatologia, desculpa. Isso. Ok, a assunção da autorresponsabilidade serexológica. O autoposicionamento é isso, né? Porque a gente tem um passado, a gente tem responsabilidade sobre ele, né? Porque a gente vivenciou as nossas vivências, por mais que tenhamos aí hoje atenuantes pelo processo, pelo zeitgeist, pelo período, pela época, pelos costumes, pela mesologia da época. Isso tudo é atenuante, mas a consequência das nossas ações, por mais atenuante que tenha, elas existiram e elas continuam existindo. Então, não adianta a gente só relevar. Também não é um excesso de autopunição, não é isso, mas é a gente ter realmente a consciência das consequências das nossas ações. Então, como a gente tem um passado que, bem ou mal, nos trouxe até aqui hoje, a gente acertou e a gente errou. E tanto os nossos acertos quanto os nossos erros geraram repercussões, geraram consequências em outras pessoas, né? Então, a gente tanto tem que ser responsável pelos nossos acertos, né? Porque a gente também, se a gente já acertou, e o que a gente está fazendo para acertar nessa experiência atual, quanto com os nossos erros também. Então, a gente também já errou, e esse erro já gerou feridas, né? Que a gente precisa reparar. Então, essa responsabilidade pessoal pela nossa existência multiexistencial, aí ela é só nossa. Né? Então, e o autoposicionamento ajuda nisso. Então, a partir do momento que eu admito, compreendo essa responsabilidade, eu consigo reescrever essa história, reparar os meus erros de uma maneira muito mais pró-evolutiva, menos culposa, menos, né, ou menos fugindo. Eu consigo acertar muito mais fácil, muito mais rápido. Né? Continuando aqui, então, na fatologia, na 8ª linha, você fala o ato de pagar a conta 2 vezes, se for necessário, sem regatear. Gostei. É isso aí. Porque, veja, se você já pagou, o Valdo falava muito isso, né? O professor Valdo falava isso. Se já pagou, mas a pessoa continua te cobrando, paga de novo. Para que você vai ficar... né, querendo provar a sua razão e não, eu já fiz, a pessoa ela não se sente quitada. Então paga de novo, até a hora que sana, entendeu? E a gente ficar regateando nisso, lógico que tem um limite que a gente tem sempre que colocar para deixar a coisa limpa, para você também não ser sempre subjugado naquele processo e querer, de querer só fazer sem compreender, né? Mas compreender o que a pessoa realmente ainda se sente em crédito com você, que você ainda está devendo na consciência dela, não na sua, mas na dela você está devendo, paga de novo. E às vezes a gente acelera muito mais, é muito mais assistencial do que ficar tentando provar razão. Na efeitologia, na página 3. Na 2ª linha, você coloca o efeito do bem-estar íntimo típico das realizações proexológicas. Gente, é bom, né, quando a gente faz o que a gente tem que fazer. Verdade. Eu me lembro uma vez que a gente saiu de um evento da Consecutivos, a gente saiu aqui do CAEC e o André ainda me perguntou assim, o que te faz feliz? Eu falei, fazer exatamente o que eu fiz hoje. Sabe aquela sensação que você fez exatamente o que você tinha que fazer? Aquilo não tem preço, né? Aquilo, e a partir desse movimento, né, de estar fazendo, de compreender o que você tem que fazer, nossa, não tem palavras. Né? E isso motiva a gente se autoposicionar cada vez mais, isso motiva a gente continuar buscando acertar cada vez mais. Né? Luciana, aqui, você está recebendo aqui parabéns de uma amiga sua de Zurique. Ah, obrigada. E ela então pede para você aprofundar, lá na Mega Pensinologia, por que você afirma que o autoposicionamento serexológico desassedia? E de que forma isso acontece? Tá.
O autoposicionamento serexológico, ele autodesassedia e heterodesassedia. Por quê? Porque enquanto você briga com o seu passado, você está assediado com ele, né? Ou se você está se escondendo dele, se você está se esquivando, ou se você está se vangloriando dele, todos os dois extremos é autoassediante, porque você não está na realidade. A partir do momento que você tem essa condição consciente, esse fiel da balança, do que você foi, do que você é e do que você tem por ser, né, da possibilidade que você tem para ser, isso te desassedia no sentido de aliviar, sabe assim, eu não tenho que fugir de ninguém, eu não tenho que fugir de mim mesma, eu sei exatamente o que eu sou, eu sei como eu sou, e eu sei o que eu posso fazer para ser melhor dentro daquilo que eu priorizo, né? Então, desse ponto de vista, é muito desassediante, autodesassediante. E do ponto de vista de heterodesassédio, que você começa a não queixar, né, das cobranças que você recebe. Você começa a enxergar isso como uma oportunidade de quitação, porque mais difícil do que você quitar algo é você, a pessoa que, para quem, né, o grupo para quem você precisa fazer essa recomposição, também estar em fuga e não ter esse reconhecimento. Então, assim, à medida com que você tá bem posicionado, tá bem tranquilo com relação a si mesmo, as cobranças elas passam a ter um efeito muito diferente em termos conscienciais, né? Então você para de brigar com essa cobrança. Então o heterodesassédio também acontece. Você não vai deixar de receber as cobranças, mas você vai deixar de brigar com elas, você vai compreender melhor. Então, por isso, dentro do que eu vejo, o autoposicionamento serexológico realmente desassedia. Realmente. Agora, Luciana, também na pensenologia, na primeira linha, como se dá o holopensene pessoal da recomposição serexológica? Eu acho que é uma autoconscientização mesmo, né? Se a gente tem essa consciência, pensenizar o tempo todo que a gente realmente é multissecular, que muito dificilmente eu vou ver uma pessoa pela primeira vez, que os encontros não são por acaso, as temáticas que chegam até mim não são por acidente, né? Isso gera um holopensene pessoal propício para essas reconciliações, reconfigurações e inclusive para reencontros muito positivos. Então eu vejo que essa conscientização seriexológica traz esse holopensene da reconciliação seriexológica, né, da recomposição seriexológica, porque é inerente, né, o fato da gente estar indo e vindo, vidas e vidas, com grupos muito próximos, muito semelhantes, e que a gente está sempre reencontrando, né? Então, isso, fazendo parte da sua psicosfera, né, do seu holopensene pessoal, isso otimiza muito. Agora, Luciana, aqui de Munique, você está bem internacional hoje. Que bom. Agora, também na pensenologia. Ok. Você poderia expandir o exercício do posicionamento pensênico, ressignificando os fatos históricos? Sim. Esse é um exercício da gente, a todo momento, ao se deparar com um fato histórico, seja atual ou seja do passado, a gente fazer o exercício de pensar qual é a nossa real opinião, o que a gente considera dentro desse fato, né? Porque o tempo todo a gente está bombardeado por informações. A gente está numa era de informações mega abundantes, né? E aí, o que a gente faz com isso? Se a gente tem acesso a fatos atuais, a fatos históricos, e a gente só passa por eles sem fazer uma análise crítica evolutiva sobre esse fato,
a gente também não está contribuindo com o nosso exercício de pensar serexologicamente. Então, essa questão de, né, fazer esse exercício pensênico diante dos fatos históricos é isso. Então, assim, eu vejo hoje uma notícia que fala de escravidão humana no século XXI. Qual que é o meu pensênico com relação a isso? Como que eu consigo, não só de julgamento, mas assim, o que eu posso contribuir pensenicamente para que essas situações não ocorram novamente? Então, é nesse sentido que a gente pode fazer um autoposicionamento o tempo todo, pensênico, frente a nossa história, né? Atual e passada, nesse sentido. Você quer perguntar? Sim. Luciana, parabéns pelo verbete. Obrigada. Aqui na página 2, na fatologia, eu gostaria que você, na linha 3, no finalzinho, você fala sobre a retrosenha pessoal sendo elemento de planejamento evolutivo. Você pode aprofundar? A retrosenha, ela é a nossa essência, né? Então, assim, ao longo das nossas vidas, por mais que sejam ações, papéis diferentes que a gente foi exercendo, em linhas diferentes, a gente tem uma forma de atuação que vai consolidando nossa essência, né? Que é o que a gente chama de retrosenha. Então, normalmente a gente até considera a retrosenha um elemento neutro, né? Uma palavra neutra. Por exemplo, a minha retrosenha pessoal é causas, né? Causas sociais, engajamento nesse tipo de processo. Muito provavelmente, no passado, eu me envolvi e angariei muita gente para causas que não foram tão boas, que hoje, eu olhando para trás, não foram causas positivas, ou que, ainda que estivesse dentro daquele contexto, o saldo não gerou consequências sérias, né? Então, dentro disso, hoje, quais são as causas que eu estou? Então, atualmente, eu já me envolvo em eu busco causas muito melhores evolutivamente, né, que geram condições e resultados muito melhores evolutivamente. Então, dentro disso, a retrosenha, ela é um elemento, né? Então, se eu já consigo mapear qual é a minha essência serexológica, né, a minha retrosenha, eu consigo mapear e planejar melhor as minhas ações, né? Por isso que ela é um elemento de planejamento futuro, né? Que eu já sei que eu funciono assim. Mesmo que eu tente, eu vou cair nisso de alguma maneira. Então, como é que eu planejo usando isso para ser melhor, para reescrever? Porque, normalmente, a gente muda o pêndulo, né? A posição do pêndulo, mas a gente está mais ou menos no mesmo eixo, a gente tem uma essência, e essa é a ideia. Agora, olha só, né? Tipo, é que, olhando assim, a gente tem aquela condição, em alguns casos, dos élderes, né? Que você tem um poliedro, você tem lá multifacetas, né? Sim. E quanto que isso complica essa visão estratégica de futuro? Complica e facilita. Então, fale-me mais. Porque quanto mais a gente viveu, realmente é o que você trouxe, muito mais a gente exerceu, né? O nosso espectro de ação foi muito maior. Mas isso dificulta a gente achar essa essência, porque, afinal de contas, eu já fui tanta coisa que eu não sei o que eu posso ter sido, né, nessa identificação. Por outro lado, né, você também tem muito mais facilidade de lidar com coisas diferentes no futuro. Então, assim, dificulta essa identificação, mas facilita a sua atuação, porque a gente consegue ser muito mais camaleão assistencial, sabe aquela coisa que você não é só aquilo, você consegue atuar em várias facetas, em várias áreas, de várias maneiras. Mas o seu jeito de assistir, não importa o papel que você exerça, ele é muito singular. Não é? Sim. Por mais que você tenha outros engenheiros, o jeito, André, de ser é diferente de outro engenheiro da mesma área e que talvez tão élder quanto você. Então, essa singularidade, quando a gente consegue refinar e encontrar, ajuda a gente a usar de maneira mais consciente. Sabe, assim, eu já sei que se eu for... Primeiro que você passa uma autenticidade muito grande.
Então, a chance do seu público-alvo te reconhecer é maior, porque ele já sabe, de alguma maneira ele reconhece, você não está camuflado nisso, entende? Eu queria pegar assim 2 pontos que eu achei assim cruciais para entender isso que você está falando. É que eu vi que aqui na fatologia, na página 1, você coloca na 5ª linha a grupocarmometria da família nuclear. Isso. Ao mesmo tempo, fazendo um contraponto na parafatologia, você fala do fluxo pesquisístico serexológico. O que eu estou colocando é, você olha lá a sua casa, você olha de onde você veio, você olha seu núcleo, né? E você começa a ver ali as singularidades, né? E isso de alguma maneira vai te puxar esse fio. Só que o que acontece se você vê que nessa puxada você encontra tipo umas 11 nacionalidades diferentes, você vê, percebe? Entende? Mas olha só, se tem 11 nacionalidades diferentes, existe um padrão, não existe? Internacionalização. Isso sim. Então você busca o padrão dentro da multiplicidade, e essa é a essência. E isso é que é bacana. Entendi. Tem 11 etnias, tá bom. Mas o que é padrão não é ninguém local. Entendi. Agora, aproveitando assim uma curiosidade, né, falando do que você falou aí da noite de gala, né, que você foi assim doutora e pós-doc, né, ali na noite. E aí, tipo, como que vocês viram, né? Eu sei que vocês estudaram as personalidades, vocês estudaram o figurino, né? Quem acompanhou e até tem o seu livro, um conjunto de detalhes muito técnico, né? E houve muita evocação, houve muito auê, assim, do ponto de vista extrafísico, né? A gente via que o professor Valdo, ele, tipo, fez todo mundo chupar o dedo quem não foi, né? Ele fez questão disso. Então, e teve gente que queria e não conseguiu ir mais, né? Já estava lotado. E teve casos até pessoas próximas que tipo a dupla, né? Um foi e o outro não. Então que ficou chupando o dedo também. Então tipo criou todo esse alvoroço, né? E aí o que acontece? Surgiram casos tipo às vezes lá 3 pessoas diferentes com uma personalidade singular. Exato. E aí, como que você vê esse contexto, que você pode falar do ponto de vista aí das suas percepções quanto a esse conjunto de coisas? Bom, o que eu percebo com relação a essa questão da evocação da poeira que levantou, né? Antes até da noite de gala, se não me engano, um mês antes, mais ou menos, o professor Valdo falou no momento de tertúlia que ela já tinha valido, mesmo que ela não acontecesse. Ela já tinha ajudado a encaminhar um monte de gente para o curso intermissivo. E aí, isso eu penso, assim, dentro da minha percepção, isso é fruto desse autoposicionamento das pessoas. Porque porque a noite de gala ela não é o dia, né? Ela é um processo. Né? Os laboratórios retrocognitivos grupais, né, são um processo. Então, a pessoa ela começa a pensar em que roupa ela vai, como que seria, que época, que período. E a psicosfera dela vai lotando. E vai lotando de gente que olha e fala assim, não, mas não é possível, essa é aquela? Né? Essa é aquela pessoa? Como é que ela está hoje? E você começa a carregar esse grupo na sua psicosfera, no seu dia a dia. Né? Você evoca, eles chegam até você e aí eles fazem parte do seu dia a dia por um período. E a sua mudança gera uma repercussão muito grande. Né? Então, assim, dentro do ponto de vista dessa poeira toda que levantou, das evocações, do burburinho que foi, eu considero esse o principal elemento. E especialmente por ter sido o primeiro, isso evocou muito mais gente. Né? Assim, foi um alvoroço que não era esperado. Então, essa questão de levantar mais poeira foi maior. Né? E a própria presença do professor Valdo, né? A gente evocava a nossa poeira e ele trazia, né, um tsunami, né? E aí a coisa crescia mais ainda. Então, num primeiro momento, assim, dentro da sua pergunta, a parte da evocação, eu penso que tenha sido o principal fator desse movimento, desse burburinho todo. E quem não foi, tá bom que ficou chupando o dedo, mas não ficou ileso do processo. Porque nós somos grupo, então, ainda que você não tenha ido, ou que as pessoas do seu entorno foram e você pegou isso junto. E foi muito comentado. Então, assim, independente de uma pessoa ter ido ou não, mexeu com toda a CCCI.
né? Porque estava todo mundo envolvido no processo. Então, ninguém ficou ileso, né? Então, esse é um fato. E o outro fato, a outra questão que você trouxe é de mais de uma pessoa representaram a mesma personalidade. A gente teve isso. E aí a gente vê, assim, que no processo da representação ali, existe um grupo por trás de uma personalidade, né? Então, você tem lá pessoas que representam a Revolução Francesa. Você tem uma parte das pessoas registradas com nomes. Mas tem uma massa que participou e que não está ali no nome. Não está o nome dela na história. Mas ela está representada por aquele elemento que teve mais rapport na história. Então, por exemplo, dentro do movimento histórico, você tem lá... Você nunca tem uma única cabeça, né? Você tem muitas cabeças que formam aquele movimento. E essas cabeças mais expoentes, elas vão estar na história. Mas eu me ligo a esse movimento por um deles, não por todos. Eu até posso ter simpatia por todos, mas um desse movimento me faz mais rapport, me traz mais intimidade. Então, muito provavelmente, quando eu vou estudar aquele movimento, eu vou ter mais ligação com essa pessoa, com essa personalidade. Então, por isso, talvez, e são ícones, né? Então, elas foram senhas para vários. É a mesma coisa que a gente faz hoje nos cursos, né? Então, você é epicentro, você é senha para uma série de pessoas. Por quê? Porque dentro do seu histórico de vidas, você é um elemento que chama a atenção de um grupo de pessoas. Então, é o mesmo processo. Então, inevitavelmente, a gente vai ter muitos expoentes que vão ser estudados por muitas pessoas, até com uma grande possibilidade de achar que foi. Por quê? Porque tem os mesmos interesses, tem as mesmas afinidades, tem as mesmas condições ideológicas, mas não significa que todos tenham sido, mas você vai refinando isso dentro do grupo. Até, se não me engano, no Crescendo, né, você tem autoidentificação de grupo e identificação de personalidade, porque você... então tá, eu fiz parte desse grupo aqui. Aí você vai refinando até chegar na sua personalidade, mas a pessoa, o expoente é muito importante, né, para ajudar as outras pessoas a se localizarem, né? E nosso papel de epicentro histórico evolutivo é sério nesse sentido, né? O que eu estou fazendo nessa vida que ajude numa vida futura pessoas do meu grupo a se localizarem. É rico isso, né? A gente pensar assim, não no sentido snob de deixar o nome na história, não é isso, mas é na nossa responsabilidade de elemento retrocognitor dos colegas, né? Então, qual que é o meu papel hoje para ser um elemento retrocognitor no futuro para o meu grupo? Né? Vamos lá? Oi, Lu, parabéns. Obrigada. Na crescendologia, crescendo descoberta retrocognitiva, aí, depois disso, naturalmente, a gente vai para a autoidentificação seriaxológica, né? E, diante disso, a gente acaba caindo no autoposicionamento seriaxológico. Uhum. O que você poderia falar a respeito de medidas profiláticas, dicas, para a gente não se assediar, né? Por perceber, por considerar, né? Uhum. Para maior e para menor, estando em subnível ou não, né? Nos dois casos. Uhum. A questão da descoberta seriaxológica, ela gera um impacto grande na gente, né? Às vezes emocional, porque é um reencontrar, né? E ao mesmo tempo, isso gera as evocações e as heterodescobertas, né? Vamos pensar, você se identifica num grupo. À medida com que você faz essa identificação, você chega até esse grupo, você já evocou muita coisa para poder conseguir chegar nisso, né?
E a partir do momento que você, puxa, é isso, automaticamente no que você traz isso para a sua lucidez de autoidentificação, também atrai, é um efeito imã, né? Por isso que é muito evocativo. Então, quando você se identifica, às vezes pesa, né, essa coisa do desassédio, é no sentido de ter essa consciência. Pera lá, eu sei que eu estou evocando, eu sei que está chegando, e aí a gente tem que ir dosando dentro da nossa capacidade. A TENEPS ajuda muito, porque aí você consegue começar a assistir de uma maneira maior, né, mais atacadista dentro desse grupo todo. E, ao mesmo tempo, eu vejo que os estudos mesmo, você aprofundar na pesquisa histórica daquele povo, daquele contexto que você se identificou, também ajuda para você ir sendo um elemento de ressignificação também para consciências que estão cronicificadas naquele período, ou naquela ideia, sabe? Então, assim, a partir do momento que você consegue, partindo do estudo, fazer as suas ponderações, sabe? Nem tanto, nem tão pouco, acertou aqui, errou ali, olha, mas isso, tem aquilo. Você começa a ponderar a respeito da história, daquele contexto, você também consegue assistir. Eu tive uma experiência interessante nesse sentido, que estudando os Adams, né, que é uma família americana que eu estudo, lá do século XVIII, XIX, num primeiro momento, eu tomei todas as dores da família, né? Então, assim, eu gostei da história, me identifiquei com a história deles, com os dramas de vida e tudo, e assim, meio que tomei as dores de algumas personalidades ali, que eu falei, poxa, mas aconteceu isso, que injustiça. E um dia, lendo sobre um outro membro, que seria um rival ali, num determinado momento, eu vi uma série de coisas que o cara tinha muita coisa bacana, e até melhor do que eles em determinados pontos. E naquele momento eu vi que eu estava muito acoplada, e aí eu falei, poxa, mas nisso, essa pessoa superou, né? E eu vi perfeitamente, assim, eu percebi, né, eu senti a compreensão da consciência sobre aquela visão que ela não tinha daquela outra personalidade, que ela tinha como rival até provavelmente naquela época. Então, assim, na hora que a gente consegue também ponderar com muito mais lucidez, tirar a emoção daquele movimento, daquela descoberta, a gente também ajuda as consciências que estão envolvidas ali, ainda, né, cronicificadas naquela realidade, a superar. Então, assim, eu vejo duas coisas. Uma, a TENEPS, o processo energético, o nosso estofo energético para dar conta da emocionalidade, né, e o conhecimento histórico, porque isso também vai te ajudando, te trazendo elementos para superar e conseguir crescer, né? Fazer essa evolução desde a descoberta até o autoposicionamento. E quanto à parte de produção? Quando a gente percebe que está em subnível? Correr atrás, né, Daniel? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí eu acho que assim, a gente também tem que tirar o peso desse correr atrás. Porque a gente está pior em algumas coisas e melhor em outras. A gente desenvolveu coisas nessa vida que talvez a gente não tenha desenvolvido em outras. Não é ser autocorrupto nem acomodar nisso, tá? Porque se você tem potencial, é muito mais fácil você recuperar cons do que criar novas sinapses, né? Então, assim, se você já sabe que tem, ótimo. Lembra disso. Vai atrás de descobrir em você mesmo como é que você fazia aquilo com o pé nas costas, que isso vai voltar, né? E valoriza tudo que você conquistou, além do que não era de antes, né? Que isso é o que vai te qualificar nessa nova empreitada. Mas é isso, é correr atrás, fazer. Luciana, agora aqui na fatologia, na quarta linha.
sobre a autolocalização histórica e, na sequência, o mapeamento do grupo Karmograma retrocognitivo, sinalizando as raízes serexológicas das interrelações. Você poderia discorrer sobre os temas, dando dicas ao pesquisador iniciante? Tá. A autoidentificação histórica é esse processo de conhecer a história mesmo. Eu vejo que um dos grandes benefícios que eu tive com a pesquisa serexológica foi o aumento da erudição, que é um trafal, né? No meu caso, na minha realidade. Então, assim, como você tem um elemento forte de pesquisa, pelo menos para mim ajudou muito a motivar nesse processo de estudo histórico. E a gente só vai conseguir ter uma localização histórica se a gente tiver uma abrangência de conhecimento histórico maior, senão eu vou ficar sempre focada no que eu conheço, e às vezes o que eu conheço é pouco dentro da minha holobiografia, dentro de tudo que eu já vivi. Então, assim, correr atrás desse processo de estudar história ajuda nessa identificação histórica. Inclusive, agora em setembro, a professora Milena Mascarenhas vai dar um curso, né, de pesquisa da para-história pessoal, dando essas técnicas para a pessoa estudar a história para conseguir se localizar. Então, vale muito a pena. Se é uma dica, 9 e 10 de setembro. Tem também online, eu não sei se a pessoa é de Foz ou não, tá? Ela não é de Foz, não? Então, pronto. É da Alemanha. Ah, então pronto. O curso também vai ser online. Então, para essa autolocalização histórica, estão convidados aí. Obrigada. E o mapeamento do grupo Karmograma retrocognitivo, o grupo Karmograma retrocognitivo é uma técnica que a professora Cristiane Ferraro desenvolveu. A gente tem, inclusive, cursos, né, sobre a técnica. E é onde a gente faz um levantamento das pessoas que fazem parte do nosso grupo Karma, tanto da família nuclear como as pessoas mais próximas. E esse mapeamento com a identificação dos elementos, a gente tem 9 variáveis, se não me engano, que a gente levanta para cada personalidade, né? Então, quais são os trafores, os trafares, os estigmas, a profissão. Então, você começa a mapear os elementos do seu grupo. Com esse mapeamento, você consegue identificar melhor quais são os pontos de referência. Então, peraí, se eu tenho trafores nessa linha, onde eu posso ter construído esses trafores? Dentro do meu grupo Karmograma, eu tenho tais e tais pessoas que também têm o mesmo trafor. Será que a gente passou pelo mesmo, né, pela mesma história, passou pelos mesmos movimentos? Então, é nesse sentido que o mapeamento, né, grupo kármico, ele te ajuda nessa identificação. Tá? Agora, Luciana, aqui na Estrangeirismologia, página 1, último item. Nosso amigo lá de Curitiba. Como funciona o position paper elucidativo em relação a esse autoposicionamento? Tá. O position paper é exatamente o seu ponto de vista escrito, né? Então, se você tem um elemento, um assunto, um tema, do qual você reconhece ter processos, ter envolvimento, né, de outras vidas, de alguma maneira contribuído para a construção daquele tipo de manifestação, daquele problema, você pode conscientemente escrever a sua posição atual, né, de como você vê isso. E isso serve como uma forma de atualização. Você clareia e explicita qual o seu posicionamento atual frente a essas estruturas até que você mesmo ajudou a construir, né? Então, esse position paper é muito interessante desse ponto de vista. É exatamente o autoposicionamento, né? Serexológico. E também, Luciana, aqui na pensenologia, lá na página, na quarta linha, né? Página na quarta linha. Você poderia explicar melhor o exercício do posicionamento pensênico, ressignificando? Os você fatos. já falou, né? Nós já falamos isso, exatamente. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que é esse movimento mesmo, né? De você se posicionar frente aos fatos que te chegam, sejam da história atual, da história passada. Agora, e tal. sobre essa questão da autolocalização histórica, né? Ele pergunta se você
pode dar alguma dica para que a gente possa se situar melhor quanto à nossa autolocalização histórica? Estudar estudar a história, não tem jeito. Né? Só tem um jeito da gente descobrir estudando. Estudar mesmo, melhorar a erudição histórica. Né? Agora, na fatologia, na página 2, final da 6ª linha, quais os critérios que devemos levar em conta na hora da identificação de amizades raríssimas no nosso contexto atual? Bom, o conceito de amizade raríssima ajuda, né? Que é essa produção intelectual, são as amizades que geram esse desenvolvimento intelectual. Então, assim, dentro do nosso círculo de amizades, quais são as pessoas que geram esse estímulo de produção, né, de desenvolvimento evolutivo? Isso, e a gente identificando essas pessoas, certamente a gente consegue potencializar a nossa atuação assistencial, porque a gente atua em grupo, né? E quanto mais a gente tem a formação de equipim, a gente consegue fazer uma formação de equipe intrafísica conscientemente, mais a gente vai fortalecendo elos de equipex. Então, essa identificação das nossas amizades raríssimas, ela nos auxilia muito nesse processo, né, de construção de equipes intra e extrafísicas e que facilitam e potencializam, né, a nossa atuação assistencial. Okay. Agora, aqui no estrangeirismo, lá na página 1, lá no final da primeira linha, você poderia explicar o mind self agindo na contramão do mindset padrão? É a nossa capacidade de ser a gente mesmo contra o fluxo do universo, né? O fluxo do cosmos, no sentido não o fluxo bom do cosmos, mas assim, na contramão da mesologia. Os valores da mesologia, o mindset, né, padrão, eles não são necessariamente valores evolutivos. Então, o quanto a gente consegue ter o nosso pensamento rígido, focado e conseguindo não ser fruto do meio, né? Então, é essa a ideia, é a gente sair da condição de Robex, de manada, e passar a ser realmente inteligente no processo evolutivo, considerando os seus próprios valores, né, dentro desse processo. Agora, aqui na coloquiologia, Luciana, lá na 3ª linha, ele pede, esse colega nosso, a tertuliana, é lá de São Paulo, para você relacionar com o tema do verbete a expressão popular, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, se a gente quiser pensar, a gente está num planeta parque de diversões, né? O prazer e a satisfação das vontades é o ponto-chave do que se trata na mídia. Então, assim, dentro desse processo, se a gente estiver focado naquilo que realmente a gente quer, que a gente realmente precisa fazer evolutivamente, né, é esse ditado popular mesmo, primeira obrigação. Então, vamos fazer aquilo que a gente precisa fazer. São meio macabra, né? Mas tudo bem. Exatamente. Mas geralmente é isso mesmo, né? Isso. É farra, né? Exatamente. Então, assim, e até dentro daquela pergunta que a Marilux trouxe no começo, né? A satisfação íntima de fazer o que você tem que fazer é uma diversão muito, muito sadia, né? Então, e que a obrigação te traz essa diversão também. A questão do para-dever, né? Exatamente, exatamente. Então, aí tem relação com a próxima pergunta, que é na pensinologia, lá na 5ª linha. Tá. Você poderia exemplificar o holopensene pessoal da quitação das dívidas multisseculares? Dentro dessa quitação das dívidas, é você identificar realmente o que você tem de pendências, né? E você ter essa intenção de pagar, de realmente quitar, saldar, resolver, liberar, né? Então, é um holopensene que você cria mesmo, porque
você só consegue fazer esse movimento dentro do processo de estar o tempo todo pensando como, né, pensionizando como resolver e como melhorar as suas relações. E dentro do seu dia a dia, você tem milhões de oportunidades de fazer isso, né? Então, se você está o tempo todo, pensenicamente, envolvido nisso, você consegue tirar mais proveito das oportunidades, né? Você não deixa passar. Então, é nesse sentido, que é um holopensene mesmo, né? Então, tô na fase dívida zero, né? Então, vamos resolver, vamos melhorar. Agora, sobre aquela autoridade moral grafo-pensênica, ele pede para você explicar isso. Vamos lá. Tem um exemplo aqui fantástico. O professor Marcelo da Luz escreveu aqui Onde a Religião Termina. Ele tem um histórico, né? Ele conta isso, ele fala no livro, ele conta nos cursos, que ele tem um histórico religioso extremamente antigo. E nessa vida mesmo, ele foi da religião católica, ele foi padre. A autoridade moral que ele tem escrevendo sobre o processo religioso é muito maior do que uma pessoa que não teve um passado religioso tão forte. Então, à medida com que você tem, você sabe, você conhece do processo, você tem uma autoridade moral muito maior. E a sua responsabilidade de deixar esse registro também é muito maior, porque ele vai reverberar em um número muito maior de consciências. Então, a autoridade moral é isso, é o que você sabe como funciona, você tem rapport e você começa a reescrever isso, como é ser, né, como é diferente, como você vê isso de maneira diferente. Então, a assistência ela acontece com teática, né? Então, essa autoridade moral é de quem já viveu, de quem já passou pelo processo. E isso que te traz o ganho, né, o rapport com a pessoa para poder assistir e fazê-la questionar, né, sobre aquelas verdades que ela tem como dela e que, de repente, você ajudou a construir. E que hoje você já não pensa mais dessa maneira, né? Então, essa atualização é importante. E a gente não pode esquecer, né, Luciana, nessa linha aí do que você está colocando, da assistência que a gente faz quando escreve, né? Essa questão da autoridade da autoridade moral do autor com essa assistência feita durante a própria escrita, isso é muito sério, né? E o quanto amplia, né? Até tem... Eu coloco, né, o crescendo da pesquisa, da escrita e da publicação. Às vezes você pesquisa um tema, você tem uma compreensão sobre ele, mas no que você se propõe a escrever, essa compreensão ela expande muito mais, porque você precisa de mais fontes. Na escrita você sente essa falta, né? Então aí você começa a ampliar e até a sua compreensão ela aumenta, né? Ela expande dentro dessa condição e tem total relação com o tema pesquisa. Que você desenvolveu no verbete, que é do autoposicionamento. Sim, né? exatamente. Você tem o seu autoposicionamento com algum tema, exato, né? Com algum assunto. Exatamente. E aquilo vai fazendo assistência em função daquele Você ganha porque você vai ampliando a sua compreensão do tema e vira exemplo para as outras consciências, né? Acho que a Marilu. Agora... o rapaz ali quer perguntar. Vamos lá. O verbete está muito assim, produtivo, eu gostei bastante. Obrigada. Tem uma questão que você começou a falar, que é o que eu estou fazendo na minha vida para poder citar meu grupo. Eu vejo assim, eu tenho identificado alguma parte assim de um grupo e eu gostaria que você comentasse a respeito. Se eu desenvolvi alguma atividade, escrevi algum livro, participei de algum grupo, de certa forma, refinar aquilo, né, lapidar aquilo que eu fiz, de acordo agora com as premissas da conscienciologia, seria uma ação assim, muito interessante para poder situar esse grupo, né? Sim, é uma atualização que você faz de você mesmo, né?
E isso acontece. Imagina o quanto, especialmente assim, as pessoas que ela têm um processo, exerce uma liderança sobre os outros, tem um papel de líder dentro do grupo, né? Elas são exemplos, né? E as pessoas elas se espelham muito nos líderes, se espelham muito nos exemplos. E, às vezes, a gente se melhora, a gente recicla, a gente faz uma série de mudanças, mas a gente não atualiza o fã-clube, né? Então, fica lá aquelas pessoas ainda te vendo como exemplo, mas uma visão anacrônica do que você é hoje, né? Uma visão ultrapassada do que você é hoje. E a sua responsabilidade de atualizar essas pessoas é tão importante quanto do papel de liderança que você faz, né? Porque elas fazem parte do seu grupo. E o seu exemplo construiu parte do que elas são. Então, a gente tem que estar fazendo essa atualização constantemente, né? Essa é exatamente o que você falou. Vamos reescrever, né? Dando update naquilo que a gente está, o nosso status atual, né? Exatamente, sempre que for possível, né? Porque às vezes a gente escreveu ou fez alguma coisa que não é possível. Aí quando é interessante a gente tratar assim, né? Levando para esse lado. Em que sentido não seria possível? No caso, exatamente, se você desenvolver alguma ação que tinha alguma questão assim positiva, mas tinha algum, sei lá, algum contexto, alguma porcentagem não, aí remover aquela porcentagem e começar a trabalhar em cima do que seria bom, né? Mas a própria ação sobre novas perspectivas, ela é uma reescrita daquilo que você deixou, né? Isso é uma atualização, com certeza. Parabéns, Luciana, por esse excelente tema. Meus agradecimentos também à mediadora Dulcidal e toda a equipe da Enciclosapiens e Tertuliário. Nosso amigo lá da Suíça, Berna. Obrigada, gente, também, né, a você. E na fatologia, sexta linha, você poderia ampliar e exemplificar a proatividade evolutiva? A proatividade é a capacidade da gente antecipar, né, e fazer acontecer, e sair daquele processo que inicialmente está estagnado, né? Então, a gente está à frente a alguma questão e a gente é proativo. Evolutivamente é a mesma coisa. Então, eu estou dentro do meu processo evolutivo. O que eu posso antever, tomar, né, de fazer, ter atitudes que vão ao encontro desse processo evolutivo mais conscientemente. Então, essa capacidade de fazer acontecer, independente da água, né, bater no nariz, é uma proatividade. E a gente tem que ter isso com um viés evolutivo. E o autoposicionamento, ele pode ser uma medida de proatividade, né? A gente não precisar ser cobrado por esse posicionamento. A gente pode ser proativo nos nossos autoposicionamentos. E ele pergunta também, Luciana, lá na Fatologia Segunda Linha, página 2 agora, se você pode ampliar e exemplificar o desenvolvimento da autocrítica sadia. Autocrítica sadia, será que não é ativismo sexológico sadio? Puxa, na fatologia, né? Na fatologia. Tá. Bom, a autocrítica sadia, independente de ser, né, de estar aqui no verbete ou não. Mas o desenvolvimento da autocrítica na página sadia, 2, na desculpa. página 2, Desculpa, eu estava lá na segunda. Tá, desculpa. Segunda linha da página 2. Tá, desenvolvimento da autocrítica sadia. Isso. Tá bom. Aqui é o quê? A gente ter aquela ponderação do que... Lembra que a gente falou, né? De estar no zero, né? A gente conseguir ter a condição, nem de excesso, nem de menos-valia, né? A gente está realmente com uma autocrítica o tempo todo dentro daquilo que a gente realmente é. Então, isso é extremamente pró-evolutivo, né? Dentro desse processo, e especialmente olhando, em termos de passado, o nosso mecanismo de estar com as nossas autocríticas perante ao tempo a tudo que acontece à nossa volta e a nós mesmos, né?
Então, nesse sentido, é sadio do ponto de vista da gente estar sempre querendo evoluir, né? E também não ficar querendo dourar a pílula da personalidade, isso. não é, Luciana? Sim. Sim. Isso é você até comentou ainda há Exatamente, pouco, né? é. A gente vê isso, né? Às vezes, a pessoa... A gente vê muita defesa de ego, né? Assim, retroego, de né? retroego. E outra, foi bom você puxar esse fio, né? Uma coisa também que a gente percebe é que, às vezes, a pessoa ela usa os problemas da personalidade anterior, né? Aquilo que... os traumas que foram sofridos no passado, para justificar as ações atuais, né? E isso é uma inversão evolutiva da descoberta serexológica. Se eu consigo enxergar como a pessoa foi e quais os traumas que ela passou, eu não preciso me vitimizar deles hoje, né? Eu posso até, se eu não sei o porquê que ela chegou, lembrar daquela questão de vítima algoz, não existe, né? É um ciclo que você muda de lado. Então, chega uma hora que a gente para essa corrente, né? Conscientemente, a gente pode parar isso. E a autocrítica ajuda muito nisso, né? Não importa o que a pessoa sofreu antes, mas eu tenho consciência do que eu posso ser hoje, né? E eu não preciso de incorrer no mesmo erro, né? Cair na mesma cilada. Obrigada, Deus. Agora, tudo bem? Você já perguntou, né? Você sabe que eu queria até te falar que eu escrevi um verbete, acho que tem a ver com a sua pergunta. Eu lembrei agora que eu chamei de reescrita restauradora, que eu acho que tem a ver, tem alguma Sim. coisa a ver com o que você perguntou. Agora, Luciana, aqui na neossinapsologia, na página 3, você poderia aprofundar as neossinapses desencadeadas pelas retrocognições? Uhum. Tem um verbete, inclusive, do Pedro, que ele fala neorresponsabilidades, retrocognições, neorresponsabilidades, se não me engano. Eu tenho ele por aqui anotado, depois eu tenho certeza, mas acho que é isso mesmo, neorresponsabilidades, sinergia, retrocognições, neorresponsabilidade, alguma coisa assim. Crescendo, né? Isso. Então, é bem isso, né? Quando você tem a retrocognição, você começa a ter essa compreensão maior, né? Então, a sua responsabilidade aumenta, você consegue perceber o processo pelo qual você está inserido, aonde que você faz a diferença, né? Quais são as suas contribuições. Então, é bem isso, a retrocognição, ela te traz uma nova sinapse, né? Ela te traz um novo conhecimento de algo que você não lembrava. Então, você consegue voltar e reperspectivar dentro desse seu processo atual, né? Então, o que você está fazendo dentro com essa descoberta, né, da retrocognição? Porque sempre tem um conteúdo e que ele faz parte do seu momento atual, né? Como que você trabalha isso. Então, é bem isso. Se quiser complementar, você me fala que a gente volta nisso, tá? Retrocognição, neorresponsabilidade. Isso. Crescendo. Isso. Agora, você quer perguntar? Sim, gostaria. Luciana, parabéns pelo teu verbete. Obrigada. Me ajuda a esclarecer a fatologia, página 1, a última linha, diz o seguinte: o ato de pagar a conta 2 vezes, se for necessário. Eu não entendi isso. Tá. A gente falou um pouquinho disso, que se a pessoa está te cobrando, mesmo que você tenha pago, ela não se sente com a dívida quitada, ela acha que ainda está devendo, certo? E, às vezes, vale a pena a gente pagar de novo, sabe? Eu estou pagando a segunda vez, exatamente. Vale a pena a gente pagar de novo, porque a dívida, né, vamos pensar, não no sentido, mas fazendo uma analogia, né? A dívida, ela é uma percepção do outro. Você pode, às vezes, pagar, vamos pegar uma dívida comum, tá? Você vai e paga com dinheiro,
mas a pessoa às vezes recebe e ainda acha que você está devendo. Porque ela fez de um jeito diferente, porque você abusou de uma outra coisa, você não... Então, a dívida ela não é só uma cifra, um montante. Ela envolve uma emoção, uma expectativa. E, às vezes, o pagamento, ele não cobre todo o montante do outro lado. Ele cobre do lado que você está pagando, mas, às vezes, a pessoa ela tem uma expectativa maior. Então, dentro do processo evolutivo, vale a pena, às vezes, a gente pagar 2 vezes, 3, porque é um processo de você quitar aquilo que é a expectativa do outro. Lógico que tudo tem limite, às vezes tem até o limite de você conseguir fazer a pessoa enxergar aquilo que ela está ultrapassando. Mas, em vários contextos, vale a pena a gente pensar o quanto essa expectativa de recebimento não foi saciada, embora você ache que já tenha pago. Eu queria entender em função do autoposicionamento, né? Sim. Então, está tendo um autoposicionamento, ou então não está bem clara a situação do relacionamento, das interpretações, e você banca de novo. A questão é assim, se você... às vezes a gente acha que já não tem mais... Não precisa de falar de determinados temas, a gente já superou determinados traumas, mas às vezes tem ainda consciências intra ou extrafísicas envolvidas com determinados processos que você passou e que elas ainda não superaram. Você pode ter superado, mas elas não. Então, esse autoposicionamento frente a determinados assuntos pode ajudá-los, mesmo que você já ache que tenha superado. Mas existe uma cobrança. Faz de novo. Atualiza de novo, sabe? Porque isso ajuda nessa compreensão da outra parte. Tá certo? Luciana. Sim. Em cima disso daí que você falou, qual o perigo de você não estar sendo conivente com o outro? Tá? Porque se você fizer uma analogia com o perdão, você perdoa a pessoa, você sabe que intimamente aquilo está livre para você, mas o outro não te perdoou. Você não vai ficar toda a vida pedindo perdão para o outro, fazendo essa analogia. Então, com relação ao pagamento, até que ponto você não está sendo conivente? É a hora que você chega e fala, basta. É aquele autoposicionamento mesmo que acabou, não importa o que o outro está querendo, está pensando. Como é que isso procede? Então, aí tem os pagamentos 1 a 1 e tem os pagamentos grupais, né? Uma coisa é você estabelecer essa questão individualizada, às vezes de dar um corte, mas a queixa ela existe. E por mais que não seja com aquela pessoa ela está representando um grupo. Então você tem sempre que voltar, a meu ver, e pensar no que você pode fazer, não individualmente necessariamente, mas do ponto de vista de esclarecer e ajudar esse holopensene que chega até você como cobrança. Certo? E aí você tem condição de, independente de ser uma medida pontual, pessoal, individualizada, fazer ações que ajudam a esclarecer aquele tipo de situação que envolve a queixa que chega como uma cobrança para você. Então, por exemplo, vamos pensar que a pessoa ela é muito cobrada, sei lá, por abandono. Ah, você abandonou, você já não tem mais, você já está ali presente e tal, mas aquele tema é um tema que tem cobrança com relação a você. Cria um curso sobre isso, estuda o estado que gera, as situações que geram esse tipo de cobrança. Você cria um verbete sobre isso, você começa a trabalhar não só com a consciência, mas você começa a trabalhar com um grupo e compreender melhor aquela temática da cobrança. Entende? Que também acho que tem bastante a ver com o que a gente, né, com a pergunta dele. Porque você não é só uma cobrança, ela não representa só 1 a 1. Ela representa um grupo de consciências com relação àquilo. E se é uma temática recorrente na sua realidade, não adianta você falar está resolvido. Não está, porque ainda existe essa cobrança, entende? Você pode até fazer um corte
com a pessoa ali, com aquele movimento que às vezes é realmente um processo de cobrança excessiva, de que a pessoa tem uma maturidade. Está tudo certo, você vai fazer TARES com ela. Viu, Luciana? Mas você tem que ajudar a desmontar aquele mecanismo, né? Tem aquela questão que você escreveu, quem perde ganha. Esse é outro aspecto. Sim. E saber o limite disso, né? Tá, ok. Eu cheguei aqui agora também, pude ver a pergunta aí. Eu acho que também, Luciana, as pessoas também têm um tempo para digerir certa situação. E essa questão do perdão também, eu vejo que a gente procurar até quando eu ainda estou inflamando com aquele milindre, com aquela mágoa que eu entrei nela ainda, você entendeu? A gente observar, fazer um mapeamento do nosso sentimento, do nosso pensene, né? Porque às vezes perdoar não é aceitar, perdoar, por exemplo, não é confiar. A gente tem que perdoar, eu penso assim, é você entender o contexto, o que aconteceu entre você e aquela pessoa e trazer a responsabilidade para você. Exatamente. E resolver da melhor forma. Uhum. Vamos lá, gente. Posso perguntar? Parabéns pelo verbete, excelente. Eu queria perguntar aqui na página 2, na parafatologia, o seguinte: aqui está ascendência moral e evolutiva perante as consciências extrafísicas. Sim. E depois, logo adiante, está a construção da identidade extra. Eu queria saber se essas duas questões estão interligadas e eu gostaria que você explicasse melhor. Sim, elas estão interligadas, que a gente até falou um pouquinho, né, sobre a ascendência moral. E, por exemplo, a gente usando até o exemplo da noite de gala, né? Muita gente estava ali representando abolicionistas. Se a pessoa ela tem um processo com a abolição, ela também deve ter tido processos com a escravidão, certo? São pêndulos, são dois lados da mesma moeda. Então, na hora que ela se põe numa condição atual de abolicionista, ela está sendo exemplo para muitos escravagistas, colegas de passado. Então, isso é uma forma de atualização e de autoridade moral, porque as pessoas falam, peraí, mas você estava do meu lado, o que você fez para mudar? Né? E isso vai consolidando uma identidade extra. À medida com que você vai tendo ações coerentes, fortalecendo essa sua identificação. Por isso que dentro do processo de autoposicionamento, a gente vai se posicionando frente a várias coisas que vai acontecendo, mas tem uma temática, né, se a gente voltar lá naquela questão da retrosenha, tem uma temática, uma essência, uma síntese sua, holobiográfica, da qual você vai começar a ter uma especialização no seu autoposicionamento, como é o caso aqui do professor Marcelo. Então, assim, você começa a construir a sua identidade extra a partir dessas experiências, né? No verbete Identidade Extra, tem muito, fala bastante sobre isso. E são essas ações que a gente vai construindo na experiência intrafísica que vão nos fortalecendo a nossa imagem de reconhecimento extrafísico, né? Então, por isso essa correlação entre os dois temas. Obrigada. Tá bom? Ok? Agora, Luciana, o nosso amigo aqui de Tapetininga, ele pede para você comentar na fatologia, página 2, final da 4ª linha, de baixo para cima, sobre a reversão do estigma multiexistencial, se possível com exemplos. E também ele tinha pedido para você comentar sobre a construção da identidade extra. Né? Tá bem interligado também. Essa questão da reversão do estigma multiexistencial, a questão da identidade extra. Se a gente pegar lá na teoriologia, a mudança cosmoética de ego, é exatamente isso. Se você tem um histórico, numa vivência nosográfica, né? Vamos pegar o exemplo do escravagismo, né? Se você consegue identificar, se a pessoa, quem seja, consegue identificar que passou por esse processo, como que ela consegue desestigmatizar a consciência dela dentro desse processo, revertendo a atuação,
né? E o autoposicionamento ajuda nisso, nessa reversão, nessa mudança. Porque essa questão da identidade extra tem uma relação muito estreita com uma vida de muita assistência que os assistidos reconhecem a pessoa na extrafisicalidade, não é isso? Exatamente. Que era a proposta que o professor Valdo colocou para a gente, não é isso? Exatamente. E é essa, então, esse reconhecimento que configura a identidade extra da consciência na dimensão extrafísica. E ela é consolidada na nossa vivência mesmo, né? Nas ações que a gente coloca aqui, nas positivas que a gente faz hoje. Aqui, né? Exato. A partir, então, dessa vida positiva, enfim, e que tem tudo a ver com uma recomposição, por exemplo. Pode ter, né? Pode, exatamente. Pode ter, né? Exatamente. É aproveitar essa vida para consolidar isso, né? Exatamente. Agora, aqui da Suécia, ela pergunta lá na fatologia, final da 6ª linha. Quando você relaciona o autoposicionamento proexológico e a identificação de amizades raríssimas, isso significa que as duas consciências amigas raríssimas, em razão da reciprocidade desse conceito, necessariamente fizeram esse posicionamento seriexológico? No mesmo tema, provavelmente, que é o que ela está perguntando? Mas não necessariamente. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Você pode ter amizades raríssimas com atuações distintas, mas a essência, né, que se consegue ter da amizade, ela é proevolutiva, ela é mental somática, então, mas a atuação de cada um é individual, né, dentro. Sim. Não necessariamente igual, né? Pode até ser, mas não necessariamente. Agora, na parafatologia, Luciana, página 2, 7ª linha, você cita a primeira noite de gala mnemônica, enquanto potencializadora do autoposicionamento seriexológico. Mas como retomar pesquisa holobiográfica se houve um acoplamento equivocado com determinado país ou época? Isso não geraria um bloqueio das autorretocognições ou trauma pelo medo de errar outra vez? Não. Vamos lá. Olha, se a gente for lá na argumentologia, a gente vai ver exatamente que a gente tem essa condição do equívoco, né? A autoidentificação seriexológica deslocada. E nada melhor do que a experiência para a gente falar que não foi, não é? Então, o processo de identificação, ele passa pelo aprendizado. E, às vezes, você se colocando numa condição que você, notadamente, depois da experiência, fala, não, isso não tem relação comigo, você está amadurecendo no seu processo de pesquisa. Então, o erro, o medo de errar, ele deve ser trocado, né, pela persistência pesquisística. Então, você já sabe que aquela personalidade ou que aquele grupo que foi elencado não foi. Mas, então, qual outro seria? Quais outros grupos que têm mais ou menos o mesmo padrão? Então, isso é um refinamento, né? É exatamente motivador para acertar de novo, né? O pior é você cronicificar, a pessoa cronicificar num autoposicionamento deslocado, né? Numa identificação deslocada, por que não? Então não vou mexer mais porque eu errei. É um processo, né? Então é bem motivador e não punitivo, né? Pelo contrário. Tá? E tem que pensar também que, de todo modo, mesmo que a pessoa tenha se equivocado, né, Luciana? Se ela não estava mal intencionada, de algum modo, é tal história. Os amparadores sempre aproveitam. Sim, tudo para fazer assistência. Nada é por acaso. Se a pessoa não tem má intenção, o saldo vai ser sempre positivo. Exatamente. Né? Lógico concordo. que não vai ser o saldo, mas não vai. Mas depende de como a gente encara, né? Se a gente encara como uma experiência e descartou, né? Não, essa hipótese não é. A técnica do ainda não é mesmo? Não, isso não é, mas tem alguma relação, né? Só pelo interesse da pessoa. Exatamente. Enfim, alguma coisa ela vai tirar de proveito. Sem dúvida.
a questão de encarar como um laboratório, né? Exatamente. Poxa, mas por que eu escorreguei nisso? Exatamente. Por que eu me peguei nesse ponto, né? Por que eu Exatamente. cismei com essa personalidade? É verdade? É verdade, é verdade. Agora, na parafatologia, na página 2, final da penúltima linha, sobre a preparação para a pré-intermissiologia. Certo. Você poderia aprofundar? Sim. E usa alguma técnica especial para fazer maior rapport com a Equipex orientadora? Tá. Eu vejo que o estudo para se chegar no autoposicionamento serexológico, ele é realmente uma preparação para a pré-intermissiologia, porque é onde você vai encontrar o grupo que você vai resgatar, né? Então, se você consegue começar a fazer isso nessa vida, durante o seu processo intrafísico, primeiro que você vai ter muito mais rapport com o amparo, né? Você vai começar a construir um elo junto com a equipe extrafísica para esse processo da pré-intermissiologia muito maior. Então, assim, ajuda muito nessa condição da pré-intermissiologia a gente começar a fazer esse exercício agora, até para a gente identificar melhor qual é o nosso público-alvo, né, extrafísico, que está nos esperando na pré-intermissiologia. Então, isso ajuda muito e cria esse vínculo com o amparo que você comentou, né, que você perguntou, fazendo. A gente não cria vínculo com o amparo sem ação. A gente cria rapport com o amparo a partir da nossa atitude, né, das nossas ações. Então, eu vejo como bastante convergente esse movimento. Agora, tecnologia. Essa nossa amiga de Porto Alegre. Você poderia comentar sobre a técnica do auto-ultimato cosmoético? É um verbete também do professor Pedro Fernandes, que é a condição de você fechar, dê um basta, é aqui, e a sua posição final frente a alguma questão que você precisa levar em diante. Então, esse auto-ultimato cosmoético é essa condição de você realmente decidir definitivamente de acordo com um determinado propósito evolutivo. Então, vale a pena ver aí o verbete, que tem condição de aprofundar bastante. Agora, na fatologia, a pergunta de Ribeirão Preto. Você pode exemplificar o ativismo seriexológico sadio? Sim, que é essa condição de realmente levar direito e ser um ponto de referência de determinado assunto, né? Então, você aprofundar em determinado tema que tem correlação com o seu passado, que é, de certa forma, recompositor, que faz parte da sua história, e você fazer esse movimento proativo, né, e fazer exercer o ativismo mesmo, dentro desse movimento seriexológico, e um ativismo equilibrado, né, um ativismo consciente, realmente dando essa condição de ação frente àquilo que você deixou em termos de passado. Agora, Luciana, ele está pedindo para você definir o grupo Karma, grupo Karmograma. Você já falou, você quer complementar alguma coisa? Grupo Karmograma retrocognitivo é uma técnica que foi desenvolvida pela professora Cristiane Ferraro, e que faz um mapeamento das relações do seu grupo atual, né, fazendo uma análise da qualidade dos vínculos com cada pessoa do seu grupo Karma. Vale a pena aprofundar também, se você voltar um pouquinho na tertúlia, a gente já falou um pouco, né, e a gente também tem um curso na Consecutivos com esse tema, Grupo Karmograma Retrocognitivo, tá? A gente pode passar, que tem muitas perguntas ainda. Tem. Luciana, deixa eu só fazer uma chamada, um minutinho, bem rápido. Pessoal de fora, tá? Eu não queria deixar de lembrar vocês que esse final de semana a gente tem o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. E a gente vai fazer a transmissão por EAD. Vocês podem participar, mesmo que vocês não possam na hora, principalmente o pessoal de fora do Brasil. Vai ser um prazer se vocês puderem participar, porque vocês podem baixar e assistir depois.
Esse encontro ele tem uma convergência muito forte com o tema da tertúlia de hoje, com o tema da tertúlia do Pedro, que vai apresentar sincronicamente no domingo. E o tema é do iluminismo, a paleoluminismologia. A gente vai ter a participação de vários pesquisadores, pessoal que estuda biografiologia, né? Então, o objetivo aqui é a gente fazer esse cotejo, esse estudo da relação, né, do iluminismo com a paleoluminismologia, que é a proposta do professor Valdo, da abordagem da conscienciologia aqui agora, com a questão da Tares, né, com o esclarecimento do século XVIII. Então, todos convidados, quem quiser participar, inscrição aí na secretaria do CAEC. Então, é sábado e domingo. E é uma notícia bem boa, né? As vagas aqui praticamente estão esgotadas, né, Terezinha? Esgotou, né? Aqui presencialmente. Parece que já esgotou. Então, a questão aqui é online mesmo, porque online tem pouquíssima gente inscrita. E a gente queria que o pessoal de fora participasse mais, porque é para todo mundo, né? Claro. Tá bom? Então, obrigada. Obrigada aí pela vaga aqui na tertúlia. Perfeito. Vamos lá, Luciana, a gente convergência com o tema. Agora, aqui na fatologia, também de Ribeirão Preto, no final da primeira linha, na página 2, você pode explicar o autoposicionamento na periferia do possível tema central? Interessante essa colocação. Bem interessante. Isso é bem comum, não é não? É bem comum, tem a ver lá com o que a gente falou um pouco antes, né? Que é a pessoa, ela, por falta de aprofundamento, de autopesquisa, ela acaba ficando numa camada só, numa primeira identificação, e aquilo não é o cerne, sabe? Assim, não é exatamente o que precisa aprofundar e ser feito. Então, uma profilaxia a isso, né, é não deixar de se posicionar frente ao que você percebe, mas não criar um apaixonamento também por algum tema que pode ser, às vezes, um subterfúgio para você realmente chegar naquilo que precisa ser feito, né? Então, assim, o que a gente indica é a autopesquisa constante, revisitar constantemente os temas, até para você ver até onde você já caminhou, o que você pode fazer mais. E às vezes também, assim, o grupo ele tem temas que mexem muito, né? Então, assim, a gente acaba entrando na causa do outro, assim, e não que não seja bom, mas não é a nossa causa necessariamente, né? Então, é você conseguir aprofundar o que realmente, qual que é o seu quinhão dentro daquela história. E cada vez mais, à medida com que você exerce o autoposicionamento, você vai tendo mais indicadores se está mais para cá ou mais para lá e consegue se pontuar, né? Então, a ideia disso é a gente não ficar paralisado ou cristalizado numa condição que pode estar superficial, tá? Agora, na fatologia, você pode esclarecer a assunção da especialidade proexológica frente às recomposições do grupo Sim. K? Até a Apex tem um curso, né, que é a identificação da especialidade proexológica, se não me engano é esse o nome, né? E é você entender isso, qual que é a sua especialidade para exercer conscientemente as ações em cima disso, né? E você ir atrás e funcionar dentro desse mecanismo, daquilo que você faz bem, assumir os seus trafores, né? Diante da assistência que você tem por fazer. Agora, a gente tem uma pergunta aqui de João Pessoa. Ela quer saber sobre a laboratoriologia ali, sobre o laboratório conscienciológico serenário, que você comentasse esse laboratório aqui em relação ao tema. Também ela faz uma observação aqui, é um erro que realmente está incorreto. Lá na prática do dumping, é U em lugar de A. Realmente ela tem razão. Ok. Depois a gente já corrige aqui. Ótimo. Ok. O laboratório serenário,
Ele é um laboratório que, ao todo, são 7 dias, né, que você já começa uma descompressão antes de entrar efetivamente no laboratório, com outros laboratórios de autopesquisa, né, você fica já dentro de um campus que você tem 2 laboratórios, 2 campi com laboratório serenário, que é aqui em Foz do Iguaçu, na Asinvexis, e na área C, onde tem 3 laboratórios serenários. O que o laboratório serenário ajuda nesse processo de autoposicionamento? Pelo menos dentro da minha experiência, é um momento, se você fica 72 horas totalmente isolado do mundo intrafísico externo, né? Você fica totalmente conectado com o extrafísico e com você mesmo. Então, o laboratório ele te ajuda a chegar nessa condição de autorrealidade da sua consciência. Então, você consegue nem ver aonde você está deslocado para mais, onde você está deslocado para menos, e chegar no ponto daquilo que você realmente é. E isso ajuda muito, né? Potencializa muito as nossas pesquisas do ponto de vista de serexologia, do ponto de vista de recomposição, porque traz esse realismo pessoal. Então, por isso ele está aqui, né? O laboratório serenário está aqui no verbete, porque ele auxiliou, pelo menos no meu caso, ele auxiliou muito nesse processo de pesquisa retrocognitiva. Agora ela pede para você comentar a frase enfática. A frase enfática. Ok. Então, o autoposicionamento é condição prioritária ao intermissivista, visando recomposições grupocármicas e ampliando a atuação assistencial. Se a gente admite ter passado pelo curso intermissivo, é fato que a gente tem uma consciência, né, de recomposição, uma consciência evolutiva muito grande. Então, tudo que eu puder fazer para potencializar esse processo da recomposição, esse processo da evolução, melhor. E o autoposicionamento é uma ferramenta para isso, né? Porque à medida com que você não passa ileso, você realmente mostra com o que você se compromete, com as suas questões de maior rapport, você passa a acelerar a sua evolução também. Então, nesse sentido, né, para quem é intermissivista, então, é fundamental ter esse processo do autoposicionamento serexológico. Né? Agora, Luciana, tem uma pergunta lá de Florianópolis. Uhum. Ela quer saber, em relação às imaturidades, lá na página 5, item 5, equívoco. O que levaria, ou qual o maior mata-burro que nos levaria à autoidentificação serexológica deslocada? Uhum. Bom, tem o processo da autopesquisa superficial, né? Tem um processo emocional, que também contribui muito com isso, às vezes, ou um apaixonamento, um deslumbramento, que faz você acabar se desviando. Tem também um processo de como eu diria, de auto-engano mesmo, sabe? Porque às vezes é tão nítido, é tão claro para todo mundo que a pessoa tem um passado em determinado grupo e ela, não, tem uma negação, não faço parte disso e eu quero fazer parte aqui, né? A gente até teve um curso bem interessante agora esse ano sobre retrovida crítica. Né? E a gente trabalhava lá vários grupos, dentre eles religião, política, o parapsiquismo, né? As navegações, a arte. É muito difícil a pessoa admitir que teve um passado na religião, por exemplo. Todo mundo quer ter um passado no parapsiquismo, mas ninguém quer ter um passado na religião, né? Então, assim, os próprios preconceitos fazem com que a pessoa ela se desloque daquilo que é a realidade dela. Então, esse equívoco, ele normalmente acontece por isso, porque a pessoa ela não teve esse aprofundamento e também não teve esse realismo daquilo que ela realmente é. E é uma
é um engano negar, né? Assim, realmente antievolutivo. Porque quanto mais eu consigo ser autêntico e não querer esconder, né, do que eu fiz parte, muito mais eu consigo me libertar desse próprio processo que eu quero esconder, né? Então, assim, pelo menos dentro do que a gente viu, os equívocos, eles são prioritários, assim, principalmente baseados nessas condições, né? Apriorismo, apaixonamentos, escondimentos, falta de autopesquisa, superficialismo, é nesse sentido, tá? E aqueles clássicos, né? O orgulho, o glamour. Exatamente, exatamente. E às vezes até falta de autoconfiança, sabe? Porque também tem casos assim que nitidamente a pessoa, né, trazendo até a questão que o Daniel trouxe, a pessoa ela tem um histórico extremamente positivo e a pessoa hoje ela tem medo de bancar aquilo que ela foi. Ah, não, isso é muito para mim, eu não vou mexer nisso agora. Porque, lógico, quando eu tenho esse reconhecimento, eu também tenho uma responsabilidade dentro daquilo que eu sou boa, né? Então, eu também vou ser cobrada por isso. Então, são coisas assim. Então, acho que assim, quando a gente cai a máscara e olha de fato, né, sem tanto nem tão pouco, ali no fiel da balança, a gente acaba se encontrando. Muito bem. Agora, vamos lá. Você pode comentar na Teoriologia, página 2, segunda linha, o que caracteriza a teoria do nódulo holomnemônico? Você pode explicar? Também é um verbete, tá? Vale a pena pesquisar. O nódulo holomnemônico é um vínculo que você tem e que aquilo volta na sua memória atual. Então, assim, ao longo de algumas ou uma vida, você teve uma experiência que vincou a sua memória e aquilo volta para você nessa vida como um trauma ou um sonho recorrente, uma condição que te traz aquela memória, às vezes não diretamente relacionado com o fato que gerou aquela memória. Então, é uma memória, um nódulo mesmo, né? E que vinca a sua memória, que ele repercute nessa vida, mesmo que você não se lembre dele. Mas vale a pena aprofundar no verbete. Tá? Agora, ele quer saber, nosso amigo de São Paulo, lá na página 5, Luciana, dá tempo ainda da gente responder pelo menos uns 2 itens. Daquela listagem de repercussões da noite de gala mnemônica. Vamos ver, ele pede para você comentar sobre os itens cognição, erudição, memória e vítimas. Ok. Cognição, expansão da autocognição serexológica. Algumas pessoas relataram que a partir do momento que elas se posicionaram com relação àquele grupo, né, que ela ia representar, ela ampliou o seu processo de compreensão com relação a todo o contexto envolvido. Então, ampliou mesmo o processo da cognição dela, até porque existe essa motivação de pesquisar mais, então você amplia o seu cabedal de informações a aquele respeito. A erudição está junto com isso, né, que é o que a gente falou. Então, você tem uma motivação maior para pesquisar e isso aumenta a erudição. Eu tive muito proveito nisso com relação a esse processo. A memória, se você consegue ter essa experiência, você começa a ter uma ampliação da sua memória, porque você vai tendo mais elementos atuais que vão te ajudando a fazer essas conexões, né? E você também começa a se posicionar, você começa a limpar o seu passado. Então, você começa a se recompor mais. E à medida com que você tem menos consciências envolvidas, cobrando, você consegue melhorar a sua memória, porque você tem menos receio de aflorar a memória de outras pessoas, né? Uma das condições sérias do processo da retrocognição, às vezes até da pessoa
se identificar no passado, é porque, à medida com que a gente identifica, a gente mexe na teia, né? E vai também reverberar na memória de outras pessoas. Então, quanto mais a gente conseguir potencializar esse processo recompositor, melhor é o processo da memória, inclusive coletiva, né? E o processo de vítima é o reconhecimento de ex-vítimas do passado mesmo. Então, se eu sei o que eu fiz, ou quem eu fui, que grupo eu participei, é mais fácil até nessa vida, pela forma como as pessoas se manifestam, eu identificar grupos pelos quais eu posso ter me comprometido mais, né? Eu começo a ficar especialista em determinadas temáticas de cobranças, né? Que aí eu começo a trabalhar e ver que aquilo é um processo que eu posso ter provocado no passado. Tá certo? Muito bem. Tá ótimo, Luciana. A gente agradece muito. Eu que agradeço. E esperamos os próximos, tá certo? Muito bom, pessoal. A gente agradece demais a presença de vocês, tertulianos, Obrigada. teletertulianos. Agradecemos também a equipe aqui do Tertuliário e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 46 perguntas online respondidas. Hoje teremos seguintes recados. Com André Chataloff sobre campo proéxico, Terezinha Melo, programa Verbetografia Semipresencial, Jacinta dos Santos, Teoria e Prática da Conscienciologia TPC, Cláudio Garcia, agrupamentário pela temática da grupalidade, e Alexandre Dung, sobre análise seriexológica e pesquisa da parahistória pessoal. Boa tarde a todos e todas. Aqui representando a Apex, eu venho divulgar o curso de imersão Campo Proéxico. Até para aprofundar, né, o tema aí do nosso verbete de hoje, o autoposicionamento serexológico, esse curso ele tem um campo energético proéxico que visa ampliar essa autolucidez quanto à proex, programação existencial. O realinhamento das autoprioridades evolutivas e entender melhor o curso evolutivo que nós estamos tendo nessa vida humana, para onde que nós vamos. Para isso, nós teremos agora, nessa sexta-feira, às 15 horas, iniciando essa atividade, termina no domingo às 17. O EPICOM é o Wildenilson Signorini. Não é necessário você ter grandes conhecimentos de conscienciologia, prossologia, que se você está iniciando o teu curso, ou já fez ECP1, quer aprofundar, fez ECP2 e quer entender um pouco mais sobre a sua ProEx, participe. Maiores informações, www.apexinternacional.org, e para entender um pouco mais sobre a própria Apex, você pode assistir todo sábado, a partir das 15h30, uma conferência EAD. Participe. Obrigado. Boa tarde a todos. Você quer escrever verbete, participar da Enciclopédia da Conscienciologia? O programa Verbetografia Semipresencial está aberto ainda com vagas. Iniciou ontem, dia 15 de agosto, e vai até o dia 7 de novembro. Serão aulas presenciais todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30. São aulas em vídeo, com texto disponíveis para estudo. O local é na sala de aula da Enciclosapiens, aqui ao lado do tertuliário. Carga horária de 48 horas aula e a duração é de 12 semanas. Também tem desconto para reciclantes do curso e grupos fechados de 15 ou mais interessados, com 25% sobre o valor da inscrição. Você pode pegar maiores informações sobre o curso, contato@enciclosapiens.org, ou então diretamente na recepção do CAEC, pelo fone prefixo 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho aqui divulgar o curso Teoria e Prática da Conscienciologia, o TPC. Esse curso é de entrada, é o primeiro curso de entrada do CAEC. Ele está na 4ª turma e tem início no dia 2 de setembro de 2017. Esse curso ele tem como objetivo
passar os conceitos essenciais da Conscienciologia, proporcionar aos alunos experimentos e prática para a pesquisa de si mesmo, o autoconhecimento aprofundado para psiquismo lúcido. Ele está constituído por 22 aulas presenciais e 16 laboratórios conscienciológicos de autopesquisa, além de as 28 diferentes práticas energéticas aplicadas em sala de aula. Portanto, é um curso muito completo. Quer dizer, esse curso, além de ser bastante completo, ele está destinado às pessoas que não conhecem ainda a Conscienciologia. Mas não só essas pessoas, mas todos aqueles que se interessam em aprofundar mais os conceitos essenciais da Conscienciologia. Portanto, eu convido a todos, né? E mais, qualquer coisa, as informações estão no CAEC, na recepção, que é 45 21 02 14 99. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A gente gostaria de convidar os tertulianos, teletertulianos, aí que se interessaram por essa temática do autoposicionamento serexiológico, para também aprofundarem essa sua pesquisa, né, dentro do curso acoplamentário que vai acontecer do dia 25 a 27 de agosto, cuja temática é grupalidade. Tá? Então, aprofundar o nosso entendimento sobre o nosso processo grupal, as nossas interações, tanto com o Consciens quanto com o Consciex, grupos de assistidos, grupos de assistentes. Os professores epicônicos desse curso serão a Eliane Stedley, o Ailton Maia e o Marco Almeida. Maiores informações e inscrições vocês podem obter na Secretaria do CAEC, presencialmente, ou pelo telefone 45 21 02 14 99. Quem quiser também pode nos acompanhar pelo Facebook, na página Acoplamentário. A gente está sempre atualizando sobre nossos cursos, sobre nossas atividades. Serão todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu queria convidar, em nome da Consecutivos, a gente está na onda aqui da defesa brilhante da professora Luciana Lavô, do autoposicionamento serexológico. Então, para a gente poder ter o autoposicionamento, a gente tem que estudar primeiro a história, né, e a para-história. Então, são 2 cursos que a gente vai ter, 2 cursos de para-historiografia e eologia, com uma super promoção. A gente tem, são dois cursos, um que é análise serexológica e holocármica da França, que vai ser no dia 26 e 27 de agosto, com a professora Jaqueline Narras, final de agosto, e outro de pesquisa da para-história pessoal, com a historiógrafa, a professora Milena Mascarenhas. Os cursos seriam individualmente R$ 190 cada um. Nessa promoção, os 2 ficam por R$ 300. E vai ajudar todo mundo aí a aprender mais história, no mínimo, e, no máximo, chegar aí na nossa identidade do passado e se posicionar. As inscrições podem ser na recepção da Consecutivos, no site da Consecutivos, que está aí, o nosso site novo, muito legal, www.consecutivos.org.br, ou ainda pelo celular 99919-7711, é prefixo 45 de Foz do Iguaçu. Obrigado. O tema da tertúlia de amanhã, reatividade à heterocrítica, pela especialidade Assediologia, com o professor verbetógrafo Augusto dos Santos. Então, obrigado pela presença de todos, boa tarde e até amanhã.